Logo após o culto da manhã, eu tive uma resenha ali com a minha esposa, aqui no pátio da igreja, sobre a questão da camisa. Lembra da camisa? Camisa branca, que Nelson diz, sabonete. Não, você explicou errado. A pessoa entendeu, de repente vai entender que lavou a camisa com sabonete, é com sabonete. Não, não era nada disso, irmão. E eu não vou tentar me explicar aqui outra vez, tá? Pode dar ruim, entendeu? Não vou fazer isso. Então, depois pergunta a ela aí, que ela vai explicar melhor para os irmãos como esse negócio aí funciona, tá bom? Bom, abra sua Bíblia, por gentileza. Quero convidar você, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, e esse texto nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa se aplicar em nossas vidas. Nós vamos lendo, meditando e pedindo assim: Senhor, vá aplicando aí na minha vida, porque desejo ser ministrado pelo Senhor. Deixa eu pegar essa chave aqui que está me incomodando aqui. Daiane, dá essa chave ali para o André ali, incomodando aqui no bolso aqui. Bom, vamos lá. Esse texto, irmãos, João capítulo 6, se você achou, diga amém. Se não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Se você achou, diga amém. Se não achou, Escola Bíblica Dominical. Não, todo mundo achou. Vamos lá. João capítulo 6. Esse texto, irmãos, nós vamos encontrar algumas histórias aqui muito interessantes, que eu quero compartilhar com você na noite desse dia, domingo de carnaval. Vamos lá. O primeiro versículo começa a falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Texto esse que você conhece perfeitamente. E o primeiro versículo diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado. Depois de quê? Com a morte, isso aqui aproximadamente, irmãos, entre a história anterior, que é mais ou menos em 6 meses, aproximadamente, que foi após a morte de João Batista. Por isso que ele diz: depois disso partiu Jesus. Após a morte de João Batista, Jesus também começou a ser perseguido. E sabemos, em algumas histórias nós vamos encontrar da Bíblia, que Jesus ele procurava sempre se retirar. Quando tinha alguma coisa, ele não era muito de bater boca ou questionamento, ele se retirava. Inclusive, quando alguns discípulos tentavam ali, discutiam sobre quem batizava mais, se era João Batista ou se era Jesus, e Jesus nunca tinha batizado ninguém. E ele procura se retirar. E o texto começa a dizer que uma grande multidão, verso 2, o seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Hoje pela manhã, nós observamos também algo muito parecido. Jesus Cristo era uma pessoa que atraía multidões. Diante dessa multidão, existia várias classes de pessoas, como existe até hoje. Pessoas que seguem Jesus porque desejam alguma coisa, outras precisam de uma cura, precisa de um milagre. Então você vai observar que normalmente as igrejas que trabalham muito com a questão de cura e de milagres, você vai ver essas igrejas lotadas de pessoas. E era muito semelhante à história de Jesus. Não tinha igreja, mas uma multidão de pessoas estavam ali esperando um milagre, queria alguma coisa de Jesus. O verso 2 ele já é muito claro, porque ele diz que essa grande multidão que o seguia por uma razão. Qual era a razão? Porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Então, seguiam a Jesus. Guarde esse verso 2, que você vai entender perfeitamente todo o contexto da história. Jesus então subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. É muito legal esse momento de intimidade de Jesus com os discípulos, né? Podemos dizer que era
Era um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Jesus sentado ali com seus discípulos, subiu ao monte e começou a falar com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão via ter com ele, e disse a Felipe. No primeiro momento, sobe Jesus ao monte, se assenta junto com seus discípulos e começam a ensinar, começa a falar. Jesus, ele olha, vamos imaginar no horizonte, e observa que uma grande multidão via ter com ele. Qual era o grande motivo dessas pessoas ir até Jesus? Porque queria alguma coisa, precisavam de alguma coisa. Tinha algumas pessoas ali que reconhecia como Jesus, como Messias. Alguns sim, mas pelos milagres que ele fazia, não pela pessoa de Jesus, quem era realmente Jesus, mas pelas coisas que ele fazia. Dando continuidade no texto, quando o texto diz, disse a Felipe, nós vamos observar, não sei na sua versão, tem 2 pontos aí, e aí nós vamos encontrar uma palavra de Jesus, que é uma pergunta que Jesus faz. Qual a pergunta que Jesus faz? Onde compraremos pão para esses comerem? Jesus vê uma multidão de pessoas e pergunta para Felipe, onde nós vamos comprar pão para esses comerem? Ou seja, será que tem alguma padaria aqui próxima? A gente precisa comprar pão. Essa pergunta que Jesus faz, ele tem um sentido muito grande. E algumas pessoas às vezes não conseguem entender o sentido dessa pergunta de Jesus. Porque no próximo versículo, parece que há uma justificativa. Mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Mas não era só isso, irmãos. Nós vamos observar que essa pergunta de Jesus não era só isso. Onde compraremos pão para esse comer? Eu acho que não é um costume somente nós brasileiros, mas quando se fala assim, vamos tomar um café, o que nos vem à mente é o quê? Um café e o pão. É sempre isso. Vamos tomar um café? Então vamos comprar um pãozinho, vamos comprar um cafezinho, vamos sentar lá para tomar um café. Então guarde isso aí. Felipe, no verso 7, respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Bem, mesmo que eu tivesse aqui em mãos, Jesus, 200 dinheiro para comprar esses pão, não seria suficiente em vista a multidão de pessoas que eu estou observando. Mas Jesus também sabia disso. Está aqui um rapaz, verso 9. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de uma cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tanto? Isso me lembra aquela musiquinha, né? 5 pães e o quê? Vocês lembram dessa canção, né? Quem cantava isso era quem, irmãos? Como? 4 por 1. 4 por 1. Cantava essa música, né? E aí, isso nos traz à memória esse texto. Jesus, então, verso 11, tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Pense nesses discípulos que, em versículos anteriores, ele estava assentado lá no monte com Jesus, assentado lá com ele, que ele chamou para conversar. Jesus, ele ora, deu graça aos pães que apareceu ali, nós vamos explicar isso, porém, ele reparte primeiro pelos discípulos, aqueles que estavam mais próximos, que tinham uma comunhão mais próxima dele. E aí, então, os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, como eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, nós vamos observar que um grande milagre é feito aqui, dos pães e dos peixes.
Ontem a gente estava aqui no mutirão aqui da igreja, e os irmãos fazendo uma coisa, um fazia no ar-condicionado, o outro trabalhava ali tirando a sujeira, o outro separando algumas coisas, mexendo com tijolo. E aí era preciso fazer uma obra e colocar uns tijolos. E aí o nosso administrador, irmão Sandro, falou assim: pastor, a gente precisa comprar 50 tijolos. Lembra disso? 50 tijolos. Porque não vai dar para a gente fazer o negócio ali. E aí começamos a conversar, eu chamei ele: Sandro, vamos orar primeiro, para a gente dar início aqui ao trabalho. E oramos, pedimos ao Senhor direcionamento de toda a obra, do que ia ser feito. Inclusive, no nosso próximo mutirão, eu peço a você que você venha para nos ajudar, tá bom, irmãos? Ontem eu estive aqui, saí daqui muito quebrado, muito quebrado. Lembre-se que eu estou quase idoso, tá? 53 anos, não tem mais. Então, se você vir, vai me ajudar bastante. E eu falei assim para o Sandro, assim: Sandro, ó, enquanto você vai resolver uma coisa lá, eu vou limpar os tijolos. Aí eu fui lá para o cantinho, lá limpar os tijolos, e o Senhor faz o milagre dos tijolos também, como o Senhor fez dos pães e dos peixes. Deus fez o milagre? Você acha que Deus fez? Fez, irmão. Não sei como. Sobrou tijolos. Sobrou tijolo, foi, Jonas? Sobrou tijolos. Bem, o nosso Deus que conhecemos, irmãos, é um Deus de milagre. Esse Deus, quando Ele faz um milagre, tem um propósito. Ele não faz um milagre para não simplesmente nos satisfazer. Ele faz um milagre para que o seu nome seja adorado, glorificado, e tenha um sentido. Quando Jesus, Ele decide alimentar a multidão, tinha um sentido particular. Sempre Jesus Cristo, ou sempre, ou até esse exato momento, Deus, tudo que Jesus faz, Ele faz com um propósito, Ranieri, de salvação. É assim que Ele faz. O propósito é de salvação. Você consegue entender isso, Daniel? Consegue? Propósito de salvação. Tudo que Ele faz. Esse momento, junto com os discípulos, parece algo muito bobo, uma história muito conhecida, mas tinha um propósito de salvação. Jesus, Ele queria se manifestar, se mostrar para aquela multidão, não da forma que eles estavam enxergando Jesus, como um Jesus que poderia simplesmente alimentá-los com pães e com os peixes. Observe, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha a colocação desses homens. Mas no verso 15, o texto nos diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, aqueles homens ainda não tinham entendido nada a respeito de Jesus. O texto nos diz que Jesus decidiu sair dali para o monte. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê, irmãos? Porque eles queriam pegar Jesus e fazê-lo de quê? De rei. Esse não era o propósito de Jesus estar ali no momento. E aí começa uma outra história. A outra história nos mostra Jesus andando sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, sem Jesus. Jesus não estava com os discípulos. Somente os discípulos vão até o mar. Os discípulos então resolvem entrar num barco, passar o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Eles estavam em um barco, e Jesus não estava no barco junto com eles. Mas em todo momento da história que nós estamos observando, Jesus estava com os discípulos, de forma reservada, junto com a multidão, mas nesse momento Jesus não está. Porém o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Lembre-se, quando o vento assoprar,
quando a tempestade vir sobre a sua vida, fique tranquilo, Jesus, ele está te olhando. Talvez ele não está perto dos seus olhos, mas ele está te olhando. Ele está ali, acompanhando o barco. Tendo navegado os 25 ou 30 estádios, aí alguém pode falar assim, cara, mas Jesus estava muito longe. Muito longe. Não há distância para Jesus, irmãos. Aqui ele diz, 25 ou 30 estádios, para mim é muito longe, mas para Jesus não é longe. Jesus se faz presente nesse lugar, através do seu Espírito em nossas vidas. Consegue sentir Ele? Consegue sentir Ele? Por que dessa timidez? Você consegue sentir Ele? Você tem que sentir Ele perto de você. Está entendendo? Bem, sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram, né? Porém, nós vamos observar a palavra de Jesus aqui no verso 20. Jesus pergunta, sou eu? Pergunta não, ele faz a colocação, sou eu, não tem mais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O cenário anterior, Jesus estava em um local junto com os discípulos e a multidão no qual se alimentou. Em um determinado momento, a multidão continua lá, os discípulos pegam um barco e Jesus sai para o monte para orar. No meio da tempestade, Jesus vem ao encontro dos discípulos, no barco, no momento de tempestade. Então, no dia seguinte, a multidão que estava, no verso 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, lembra da multidão que estava lá do outro lado, que foi alimentada por Jesus, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, eles levantaram de manhã, olharam, cadê Jesus? Só tem um barco. Cadê os discípulos? Também não está aqui, todo mundo vazou. Contudo, outros barquinhos tinham chegado, e ali, onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça. Verso 24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também no barco, e foram a Cafarnaum, em busca de quem? De Jesus. Em busca de Jesus. Vamos entender por que eles foram à busca de Jesus. E assim são muitos que estão buscando Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? E aí vem a escola bíblica dominical. Jesus começa a ensinar. E aí você vai começar a entender, os discípulos e também a multidão que lá estava, por que Jesus fez a multiplicação dos pães. E por que Jesus enfatizou os pães. Porque agora, irmãos, Jesus vai se apresentar para aquelas pessoas como o pão da vida. Como o pão da vida. Observe. Verso 26. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Muito legal essa sinceridade de Jesus, de falar que é assim, sabe por que vocês estão aqui no culto? Sabe por que vocês estão aqui na igreja? Sabe por que vocês vêm? Porque vocês precisam de algo, para saciar a sua fome, para saciar a sua vontade, saciar talvez até os seus sonhos, mas não porque vocês querem se alimentar de mim. É isso que Jesus está falando. Qual o motivo pelo qual nós estamos aqui no domingo de carnaval? Qual o grande motivo? É porque eu tenho sede da fonte de água viva, que é Jesus? É porque eu tenho necessidade do manancial do Senhor? Estou aqui porque eu tenho fome de Jesus? E é muito bom ter fome todos os dias. Quero dizer para você que você não vai ficar obeso se você se alimentar de Jesus
todos os dias. E devemos todos os dias se alimentar de Jesus. E Jesus diz para aquela multidão que ali estava, mais de 5.000 pessoas, porque quando ele fala 5.000, ele fala 5.000 homens, provavelmente havia mulheres, milhares de pessoas naquele lugar, irmãos. E aquela multidão de pessoas que pegou o barco e foi até o outro lado procurar Jesus, estavam declarando, chamando a atenção de Jesus, falando que aonde o Senhor estava procurando o Senhor. E quantos de nós, irmãos, falando assim: Senhor, eu estou te procurando, eu te busco, eu quero o Senhor. E aí o Senhor fala e acalma os nossos ânimos em dizer: sim, mas você está me buscando? Não, porque você tem sede de água viva? Você não está me buscando porque você tem fome do pão da vida, que sou eu, mas porque você tem uma necessidade física, porque você quer algo, e não que você não possa ter esses desejos, tá, irmão? Se você quer uma casa, você pode pedir para Deus, pode pedir para Jesus. Vai pedir para quem? Para Satanás, para os demônios? Pô? Vai pedir para Ele. Se você quer uma namorada, um namorado, se você quer uma família, você vai pedir para Ele. Mas essa não é a razão principal pelo qual nós estamos aqui. A razão pelo qual nós estamos aqui é porque nós estamos com fome de Jesus. É porque nós estamos com sede de Jesus Cristo. Jesus diz no verso 7 ainda: trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele dá uma outra chamadinha ali. Você está trabalhando para quê? Pela comida que perece? É lógico que o Senhor não queria um vagabundo aqui, desculpa o termo, tá bom, irmãos? Mas preste atenção, mesmo que você não trabalhasse, mesmo que você fosse paralítico, mesmo que você estivesse doente, mesmo que você estivesse com dificuldade de trabalhar, as portas de emprego não abriram para você, a comida não vai faltar na sua casa, não. A água não vai faltar. Você tem água e comida, não é por causa do seu dinheiro, é por causa de Jesus. Porque se você trabalha, é porque Jesus te dá força todos os dias para você sair, para fazer isso. Então ele não está falando aqui que você não tenha que trabalhar para se alimentar. O que ele está falando é que você precisa dar ênfase exatamente àquilo que é capaz de permanecer na sua vida e gerar vida eterna. E a palavra de Deus, irmãos, nos gera vida eterna. Se mergulhar na palavra, se alimentar da palavra, é o que nós estamos fazendo aí. Por isso que nós estamos gastando um tempo, passando por versículo e versículo, fazendo com que você se aprofunde mais e entenda o motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque talvez poderíamos se perder nesse momento em dizer: ah, Senhor, enquanto muitos estão pulando o carnaval, eu estou lá na tua casa, Senhor, glorificando ao Senhor. Irmãos, nós não somos diferentes daqueles que estão lá fora. Somos iguaizinhos. Porém, resolvemos estar aqui para louvar ao Senhor nesse momento. Mas assim como muitos estão perdidos lá fora, há muitos que estão perdidos aqui dentro. E qual é a diferença? A diferença é que falta a vida eterna. Falta Jesus nessas vidas. Então nós precisamos, irmãos, sempre olhar para Jesus e vê-lo como prioridade de nossas vidas. Prioridade do reino. É o que diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí tem um versículo, para quem trabalhou durante muito tempo e pegou a Avenida Brasil, existe um texto lá de Salmo 37, verso 5, lembra? Quem passava na Brasil estava escrito assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, é isso aí que nós precisamos viver, irmãos.
Está entendendo? Se entregar totalmente para o Senhor. Deixa eu voltar ao verso 27. Jesus falando para aqueles que questionaram ele, que ele tinha assumido: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Deixa eu falar uma coisa para você também aqui. Essa comida que permanece para a vida eterna, nenhuma igreja é capaz de te dar isso. Nem essa igreja batista, nem igreja Assembleia de Deus, igrejas tradicionais, pentecostais ou neopentecostais, nenhuma igreja tem a capacidade de te dar a vida eterna. Ela tem sim o compromisso de pregar e de falar quem pode te dar a vida eterna. E essa pessoa se chama Jesus, do qual é o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Messias. Verso 28. Disseram-lhe então, pois, porque sempre há um questionamento nos nossos corações, irmãos, principalmente quando nós estamos amargos de Jesus, principalmente quando nós estamos distantes de Jesus, quando as pessoas falam de Jesus, quando as pessoas falam da Bíblia, quando as pessoas falam da verdade, a gente sempre procura uma justificativa. E olha só, você que está sentado aqui, não se espante se você, mas eu faço isso, essa mensagem é para mim. Não, essa mensagem também é para mim, porque eu cansei de fazer isso na minha vida, e talvez ainda eu faça ainda, em alguns momentos. Quando nós somos afrontados pela palavra de Deus, quando somos afrontados pelo discurso da verdade, queremos trazer justificativas para as nossas atitudes. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti, que operas em tu? Aí eles começam: nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Lembra dessa história? Quando o povo de Israel andando lá no deserto, o povo todos os dias era alimentado pelo Senhor, pelo um pão que caía do céu, maná. E aí, o judeu, aquelas pessoas que estavam ali, eles trouxeram esse questionamento sobre esse pão. Verso 32, disse-lhe então, pois, Jesus. E é assim que Jesus nos faz, irmãos. Jesus, ele, com toda a paciência, ele procura sempre nos dizer algo. A gente faz os nossos questionamentos e ele tenta nos falar, mas não como puxando simplesmente a nossa orelha, mas tentando nos ensinar. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, sim, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem nos dá o verdadeiro pão do céu é o próprio Deus, irmãos. Deus, ele nos deu Jesus Cristo. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Lembra que ele falou lá? Esse pão é o único que gera vida eterna. É Jesus, irmãos. Não tem vida eterna sem Jesus. Alguns anos atrás, eu fui fazer pela Marinha do Brasil uma ação social numa cidade chamada Marataízes, fica em Espírito Santo. E o meu grupo ficou uma semana escalado em podemos dizer assim, em uma igreja não, em um colégio, que as instalações tinham sido abandonadas. Talvez você não saiba disso, mas a Marinha do Brasil, ela faz um trabalho muito legal, muito bom de ação social. Todos os anos, a Marinha do Brasil, o Corpo Fuzileiro Naval, faz um exercício nessa cidade de Marataízes.
ou na orla de Itaoca. E nesse lugar há muita plantação de abacaxi. Quando vocês dizem assim, abacaxi de Marataízes, lembra aqueles abacaxi que vende? Vem de lá. Inclusive, quando a gente vai fazer manobra lá, a gente com tanto abacaxi até cortar a língua, parece que a língua fica dividida, igual a cara de cobra, né? Tanto chupar abacaxi. E aí, eu fui para um colégio, o colégio estava abandonado, e esse colégio, ele estava sendo preparado para ser transformado na APAE. A APAE é uma associação de pais e filhos, pessoas especiais, né? Trabalho com pessoas especiais. Qual era a função da Marinha do Brasil? Transformar aquela instalação em uma semana apropriada para abrir as portas. Aí você pergunta assim, mas é possível? É possível, irmão. É possível. Quem é militar sabe que é possível. É possível tirar todas as florzinhas amarelas que estiver pequenininha aqui no chão, fica nada. Só fala, né, irmão Sidney? Só fala assim, ó, vou fechar os olhos, some as florzinhas, e vai sumir. Mas era um trabalho muito gostoso e satisfatório. E lá eu conheci uma jovem, que era uma jovem desviada do caminho do Senhor, e tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ela naquele momento. E quando eu fui embora daquele estabelecimento, escrevi assim no quadro assim, um recado para ela. Eu falei assim, fulana, você pode viver eternamente, ou você pode viver o momento todo da sua vida sem Cristo Jesus na face da terra. Mas se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Irmãos, nessa noite, o convite que Jesus faz é, eu quero que você experimente do pão da vida. Que você se alimente do pão da vida. Verso 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Qualquer ser humano que aqui está nesse momento, aquele que nos acompanha, se você se alimentar de Deus e beber dessa água, a mesma história que foi pregada e anunciada por Jesus, a mulher que estava lá no poço, acontecerá conosco. Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Hoje, irmãos, existem muitas pessoas que estão nas igrejas com fome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não se falam mais de Jesus Cristo. Se falam sobre tudo. Hoje parece que existe terapeutas de púlpitos, psicólogos de púlpitos. E Jesus não é apresentado como o pão da vida. Sabe aqueles alimentos que disfarçam? A pessoa acha que está alimentada, mas não está alimentada. É o que acontece. Você vem no engarrafamento do 32, tá bom? Passou o dia todinho trabalhando, não teve a oportunidade de almoçar, cheio de sede, aí chega naquele engarrafamento, e alguém com aquele biscoito fala assim, ó, fofura, 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 R$1, R$2, aí você, estou morrendo de fome. Aí você, quanto que é um saco desse aí de fofura? Ó, estou morrendo de fome. Aí você vai lá, dá R$2 e pega o saco de fofura e começa a comer. Aí você fala assim, agora sim, matou minha fome. Matou sua fome, irmão? Não matou. Esse é o evangelho que está sendo apresentado. Para matar a nossa fome, irmãos, tem que ser Jesus. Não adianta pegar fofura ou qualquer outro tipo de coisa, e o que está sendo apresentado para as nossas vidas é exatamente isso. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Verso 36, mas já vos dizeis que também vós me viste, que contudo não credes. Tudo o que o Pai me dar virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu quero dar ênfase também a isso aqui, o seguinte, irmãos, preste atenção.
tudo o que o Pai me dá virá a mim. Se você foi dado a Jesus por intermédio do próprio Pai, é o que ele está falando, tudo que o Pai me dá, ou seja, Deus chega e fala que assim, ó, esse aqui é Altair, estou dando Altair para você. Aí ele diz, e o que vem a mim, eu vou a ele, de maneira o lançarei fora. Eu costumo dizer o seguinte, sexta-feira eu falei isso para os alunos da Escola Bíblica Dominical, e quero falar para vocês. Inclusive é uma questão própria minha, individual minha. Quando você olha para o filho pródigo, a história do filho pródigo é totalmente diferente da ovelha perdida. Preste muita atenção nisso. O texto nos diz que quando a ovelha está perdida, o que o pastor faz? O que o pastor faz, irmãos? O pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha. Olha só, ovelha perdida. História do filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, olha só, eu quero ir embora. O pai orienta ele para ele ir embora? Pelo contrário, fala assim: fica, não vai. O que o filho faz? Foi embora. O pai foi atrás do filho? Por que não foi atrás do filho, irmãos? Ele não estava perdido, irmãos. Ele resolveu ir embora. Ele resolveu ir embora. Ele simplesmente resolveu ir embora. O pai continuava orando por ele? Com certeza. Até que chegou um momento que ele diz: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Então eu preciso fazer o quê? Voltar. Eu preciso voltar. Em que condição você está? Como ovelha perdida ou como filho pródigo? Pense nisso. Quero encerrar nessa noite, irmão, dizendo o seguinte, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou, Deus, a vontade de Deus que enviou Jesus é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós que aqui estamos e para milhares de pessoas que nessa noite estão pulando o carnaval. Como você pulou um dia, ou talvez não, como eu pulei um dia, mas essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida eterna. Uma vez que eu creio nisso, que você crê nisso, o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nesse momento, tá bom? Fique seus olhos fechados. Não escute a minha oração, não. Já comece você a orar, comece você a falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. É notório que a Tua presença se faz nesse lugar através do Espírito Santo de Deus. Não haveria motivo nenhum, muito menos alegria em nossos corações, se não fosse possível sentir a Tua presença aqui, Senhor Deus, nesse lugar. Não que esse seja um lugar, o melhor lugar do mundo, porque as nossas casas também são os melhores lugares do mundo, porque é onde colocarmos a planta dos nossos pés se tornará um lugar diferente. Mas nessa noite, Senhor,
Existem pessoas aqui que precisam entender a respeito da vida eterna. Estão andando nesse mundo, assim como eu andei, e não estou aqui como acusador, seu Deus, porque sou um homem falho, não sou perfeito, mas entendo que entender a razão da vida eterna sobre as nossas vidas é muito importante. Às vezes estamos se alimentando de pão que não tem nos alimentado. Às vezes estamos apenas se alimentando de versículos que são enviados nas nossas redes sociais. Isso não é o suficiente, Senhor. A Tua palavra é fundamental para as nossas vidas, e sem ela não somos nada. Então eu quero te pedir, Senhor Deus, que nessa noite de carnaval, nesse domingo onde muitos estão se perdendo, muitas meninas estão perdendo a sua virgindade, muitos meninos estão perdendo a sua virgindade, muitos estão usando pela primeira vez, Seu Deus, algum tipo de droga, lícita ou ilícita, e isso irá comprometer as suas vidas durante muito tempo. Da mesma forma, Senhor Deus, existem pessoas que estão em nosso meio nesta noite, que precisam ser resgatadas pelo Senhor, pessoas que precisam experimentar, Senhor Deus, do pão da vida, estão totalmente com sede, estão bebendo várias coisas nessas vidas, mas não têm bebido o Senhor, e a razão disso é que não consegue saciar a sua sede. Mas nessa noite, Senhor, através da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, eu não te peço que o Senhor venha invadir, porque o Senhor não invade coração nenhum, o Senhor bate a porta, e o Senhor diz que se o Senhor bater, e essa porta se abrir, o Senhor entra para fazer uma ceia. Isso pode ser feito nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, eu não vou pedir para que ninguém levante as suas mãos, não vou pedir para que ninguém venha aqui à frente, mas eu quero te pedir que essas pessoas se prostrem no teu altar, na tua presença nessa noite, e saiam como pessoas diferentes daqui, não como elas entraram, mas totalmente diferente, porque experimentaram do pão da vida e a sua sede foi saciada. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que reina, vive, agora e para sempre.